Pronto, vamos lá agora fazer a nossa saída de dados, né? Então, já estamos pegando o objeto, e agora precisamos imprimir na tabela. Para a tabela, o que é que a gente precisa aqui? Se a tabela ela está vazia, a gente precisa inserir e construir as colunas, certo? Se vocês repararem lá aqui no Screen Build, quando você gera, ele tem algumas opções. Quando você bota em full, existe um método chamado initialize, ou seja, esse método ele é chamado antes mesmo da apresentação da tela. Ou seja, é como se fosse o construtor, né, do JavaFX, né, do view, no caso. Então a gente vai utilizar esse método, né, o initialize, para poder executar antes mesmo da construção da nossa interface, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar as colunas da tabela. Então, precisamos criar as colunas, né, certo? A gente vai fazer o seguinte, tem um objeto chamado table, column, é isso mesmo, não, ao contrário, column, certo? E eu vou escrever agora cada coluna. Então eu tenho um nome, certo? Então eu tenho que criar essa tabela new table column e eu tenho que colocar o nome dessa coluna, tá? Nome, pronto. Eu preciso fazer a importação desse table, né? Lógico. Pronto. Então eu vou criar agora aqui para todos, né? É o nome, nota 1, nota 2, nota 3, nota 1, nota 2, nota 3, média, faltou o último, né? Situação. Professor, a gente poderia fazer isso lá pela interface? Sim, poderia fazer isso lá pela interface. Não tem problema nenhum. Eu prefiro fazer aqui porque aí eu tenho um controle, né, do nome e está tudo reunido em um único lugar. Que se eu quiser fazer alguma alteração, né, no nome ou em alguma coisa, ele está aqui no código, eu não tenho que ficar transitando de um para o outro. Então acho que é algo mais particular meu de eu gostar de organizar tudo dentro aqui do código, né, e deixar apenas o view para a organização e alocação dos componentes. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Então, depois que vocês criaram uma coluna, a gente precisa inserir essas colunas lá na minha tabela. Perceba que cada coluna ele é um objeto distinto, né? Então é um objeto separado. Então agora eu vou colocar lá, né? Tabela. Já está criado esse meu objeto. Então a gente tem um comando de add. Não. Primeiro eu busco, né? Eu recebo uma lista, né, de colunas, tá? E agora eu adiciono. O que é esse get column, né? Porque eu vou explicar ainda na aula que o JavaFX, ele funciona através de um padrão de projeto chamado Observable, que é o que? É você observar uma lista de dados e quando essa lista for alterada, eu conseguir alterar o view. É só uma forma de comunicação entre o controller e o view, né? Então é o caminho de retorno, né? A apresentação dos dados para o view. Então eu estou pegando essa lista, que é o get columns, a lista de observable list das colunas, tá? E agora eu vou adicionar objetos, né, nessa lista. Então eu vou ter o nome é o N1, né? Copiar aqui para ir mais rápido, o N1, N2, N3, o média e situação. Certo? Então eu tenho que inserir cada uma delas aqui. Pronto. Feito isso, né, então eu já tenho aqui
pronto. Então, se eu simplesmente executar aqui, ele vai mostrar já as colunas já prontas, né? Então, tá aqui, só que ainda não fiz a inserção dos dados, tá? Para a inserção dos dados, o que é que vai acontecer aqui? Essa é a mágica do JavaFX, né? Então, a gente não vai ficar inserindo coluna por coluna. Simplesmente a gente vai dizer qual campo, né, que tem que ser mostrado e qual é a lista de dados, certo? Então, depois que a gente montou a coluna, a gente precisa definir quais são os campos. Então, para cada um, nome, call, eu tenho um cell set, esse mesmo, cell value factory, certo? Que eu vou adicionar um objeto do tipo pro não tá factor, tá? Eu estou dando uma propriedade para aquela coluna, certo? E essa propriedade ela precisa ter o objeto que você quer apresentar, que é o aluno, e o tipo de dados que eu tenho que apresentar naquela coluna, tá? E o nome do atributo, ou seja, nome. Esse atributo que eu tenho que colocar aqui, ele tem que ser exatamente o mesmo que eu coloquei aqui em aluno. Então ele vai buscar, né, esse atributo, né, no objeto aluno. Deixa eu só importar aqui. Pronto. Então ele vai buscar aquele atributo lá no aluno, ok? Então tem que colocar. Então eu vou fazer isso aqui para todos. Então eu tenho que colocar isso aqui para todos, né? Então para cada um desses aqui, N1, N2, N3, média e situação. No caso, né, eu falei atributo, mas não é bem um atributo, né? Seria os get setters, né? Então ele vai buscar o get setters aqui. Então o que é que vai acontecer? Então vamos lá. Então aqui o N1, o N2, né, o N3. Professor, mas o get média, o get situação, ele não é um atributo, é um método, ok. Mas como eu falei, ele vai atrás dos gets. Então basta eu colocar aqui média e situação que ele vai buscar, né? Então ele vai buscar exatamente esses métodos, ou seja, o método get média, get situação, ok? Então feito isso, feito essas propriedades aqui, eu preciso agora definir, né, a minha lista de alunos, tá? A minha tabela, não posso esquecer, é uma tabela que vai ter componentes aluno, tá? E eu vou criar agora uma lista, tá? Private, e ele é do tipo observable list, tá? Com o que é que vai ter dentro dele? Aluno, eu vou chamar de alunos data, certo? Pronto. Importar aqui. Import aqui do JavaFX Collections. Ou seja, é o collection lá do JavaFX, tá? Qual foi que ele deu aqui? Sei lá. Mas vamos nessa. Tá tudo certo aqui. Então aqui mesmo aqui no Initialize eu vou criar, né, a minha lista. X.alunosData recebe fx collection ponto observable array list, tá? Então tá aqui. Então tá criado a minha lista, tá? Essa lista é o que vai estar lá na minha tabela, ok? Então essa lista aqui é o que eu vou inserir na tabela. Então para isso
eu tenho que, logo após de colocar tudo, diz ponto tabela alunos ponto set itens, tá? Alunos data. Nesse caso aqui, por estar vazio, então ele não vai mostrar nada. Mas se você tiver um DAO, né, ou de algum lugar, aí o ideal é logo no início é você preencher essa variável aqui, né, esse alunos data, que aí quando iniciar a janela, né, ele vai estar já com os dados preenchidos. Então, feito isso, né, agora a gente precisa adicionar esses dados aqui na minha tabela. Então, quando a gente chegar lá na parte de adicionar, o que é que a gente tem que fazer aqui agora, né? This.alunos data, a gente não precisa fazer mais nada, ponto add, então novo aluno. Então é basicamente adicionar o novo aluno lá na lista, certo? E ao momento que você adicionar na lista, vai atualizar lá na interface. Ou seja, esse observable, né, de observador, alguém vai estar observando essa lista de dados para replicar esses dados lá no view. Então, qualquer alteração de exclusão, edição, vai refletir lá no view também, certo? Para ficar assim, mas são ordens, não tem problema. Vai ter problema não. Agora aqui, vai dar erro porque esse N1 é double, né? Já me passando, double, a média também, e aqui também. Pronto, não vai dar erro. Vamos executar aqui. Quando a gente executar, ele vai dar erro, certo? Opa, não deu não? Que bom. Ó, na verdade tinha que dar um erro, porque a gente está usando o aluno, né, para evitar erro, né? A gente precisa colocar aqui, ó, opens app.model, tá? Não sei porque ele funcionou aqui, mas eu preciso colocar esse aqui lá no módulo info. Por quê? Porque o objeto aluno, certo, ele está no meu pacote model. Então eu preciso informar que o model também está sendo acessado através de um controller, né? Então todas as classes de lá. Então, executando aqui, eu vou botar um aluno aqui, João, vou colocar suas notas, né, 8, 8 e 8, e vou adicionar. Então ele vai estar aqui, né, João, as notas, a média ficou a mesma coisa, então vou colocar aqui Maria, 3, 2 e 7. Tá? Então ele já fez o cálculo, pegou a média e colocou aqui reprovado. Certo? Então é assim que a gente faz a entrada de dados em uma tabela. Depois a gente vai fazer no próximo vídeo, alterar e excluir um dado daqui. Beleza? Valeu!